Vamos lá? Então, nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. A lição é a lição número 3, sobre aliança. O quanto é importante a aliança. O quanto ela é fundamental, a aliança. E principalmente para Davi, quanto foi fundamental para ele a aliança que ele tinha com Deus e reciprocamente fez dele um homem segundo o coração de Deus. Só por aí já dá para ver que a aliança ela é fundamental, não é? E a referência está em 1 Samuel 17, 26, que diz o seguinte. Sério, está aqui. Samuel 17, 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então a palavra aliança já começa por aqui. Alguém aliançado contra alguém que não é aliançado, que é o incircunciso Golias, não é? Então já começa por aí. A introdução fala o seguinte: a história do confronto entre Davi e Golias é um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia. Na verdade, esse episódio de Davi e Golias não precisa ser crente para conhecer, todo mundo conhece. O mundo inteiro conhece, independente crê ou não crê em Deus ou não. Isso é ensinado, as pessoas aprendem. É igual o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece. Não é? Então, esse de Davi e Golias, esse episódio é um dos mais emblemáticos da Bíblia. Contudo, antes do embate propriamente dito, há um momento crucial de definição espiritual. Davi, ainda jovem, nessa época Davi tinha entre 15 a 17 anos, tá? Quando ele começou com essa briga com Golias, tá? Quando ele matou Golias, ele tinha de 15 a 17 anos. Muito bem. Quando Davi, ainda jovem, chega ao campo de batalha e ouve as afrontas de um guerreiro experiente, forte e imponente, Golias. Tinha 2,90 m, diz a Bíblia, tá? Na versão NVI, fala que ele tinha 2,90 m. É muita altura para uma pessoa, né? Enquanto todo o exército de Israel se amedronta diante da aparência do gigante, Davi enxerga a situação com outros olhos, olhos de alguém que sabe o que é estar em aliança com Deus. O que diferencia não é a força, ou a experiência, ou a coragem humana, mas a consciência da identidade espiritual que carrega. Isso é para nós. O que vai nos diferenciar também é a identidade espiritual que nós carregamos. É o que vai nos diferenciar das pessoas lá fora, no mundo lá fora. Não é? Quem é este incircunciso? Quem pode ler essa lição hoje é só um tópico, não é? Quem poderia ler? No livro, página 31. Quem é esse incircunciso? Isso. Ao chegar ao campo de batalha, Davi encontra os exércitos organizados em fileiras, mas paralisados há 40 dias pela ameaça diária de Golias. Este não apenas desafiava Israel, mas zombava dos exércitos do Deus vivo. Saúl esperava uma guerra de exércitos, mas Golias propõe um duelo entre dois representantes. Nenhum guerreiro de Israel se quantifica. O medo é dominante, porque todos julgam pela aparência do inimigo. Davi, enviado apenas para levar provisões aos irmãos, escuta o desafio e começa a perguntar sobre a recompensa para quem venceu Golias. No entanto, o que motiva Davi não são os benefícios, mas a indignação espiritual. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ao chamá-lo de incircunciso, Davi está enfatizando algo profundo. Golias não tem aliança com Deus. Isso, para ele, já é motivo suficiente para saber que o gigante está em desvantagem, por mais forte que ele pareça. Enquanto todos estavam focados na aparência, Davi focava na aliança.
Sua visão espiritual é moldada por sua história com Deus. Um coração sensível, forjado na intimidade e na obediência. Essa é a base da sua ousadia. Não era sobre capacidade humana, mas sobre relacionamento com Deus. Amém. Então, conforme nós já falamos, Davi, quando perguntou quem é esse incircunciso, ele já definiu, não tem aliança com Deus. Na verdade, a aliança dele era com Dagon, o deus dele, dos filisteus, Dagon. E Davi, pelo contrário, não, aliançado com Deus. Isso, para ele, já é motivo suficiente para saber que o gigante está em desvantagem, não pela força, não pela estrutura, não pelo tamanho, não pelo guerreiro que Golias era, mas pela fase espiritual. Enquanto todos estavam focados na aparência, Davi focava na aliança. Então, Davi, como homem de Deus, ele entendia o quanto é importante estar aliançado com Deus. O quanto ele se diferenciava das pessoas, enquanto aliançado, e um outro seu inimigo, aliançado com outros deuses. Tanto é, você vê a diferença, que todo o exército de Saul estava amedrontado por causa de uma pessoa só. Mas Davi não, porque as outras pessoas não tinham a visão de Davi quanto à aliança, e nem eram certamente aliançados com Deus. Mas Davi não, é diferente. Isso muda, essa visão espiritual muda o sentido da coisa, de como vai entender a situação. O conceito bíblico de aliança aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um povo para si. O que nós vamos tratar hoje é aliança com Deus. Está se tratando de aliança com Deus. Então, o conceito bíblico de aliança aponta para Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Uma aliança é um pacto. Nós sabemos disso. É um pacto que compromete as partes envolvidas quanto à fidelidade em seu cumprimento. É uma aliança mútua, recíproca, tá? De compromisso quanto à fidelidade, ao cumprimento daquilo que se propõe ter uma aliança. Uma aliança, no caso, hoje existem várias maneiras de aliança: aliança comercial, sócio de alguém, não é? É aliança de casamento, marido e mulher. Então, aliança tem um conceito mais abrangente do que nós podemos imaginar. E quando nós estamos aliançados com Deus, pode ter certeza, a aliança que nós construímos no decorrer da nossa vida é dentro dos princípios de Deus. A princípio, deve ser dentro dos princípios de Deus. Comunhão com Deus, com seu povo, é o pano de fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Sabe quantas alianças foram feitas na Bíblia? 7 alianças. 7 alianças. A edêmica e a adâmica, muitos consideram como uma só. Tudo bem. Então, a primeira aliança foi a adâmica. A aliança da criação, é a aliança da criação. Relacionamento original entre Deus e a humanidade. Está lá em Gênesis 3, de 8 a 10. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e por aí vai, não é? Então, a primeira aliança é a aliança adâmica, também chamada de edênica, por causa do Éden, não é? Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, ele deixou clara a responsabilidade humana na sua relação com Deus e com a sua criação. É isso aí. Essa aliança foi feita por causa de um relacionamento. Deus queria se relacionar e ainda hoje quer se relacionar com quem? Com o seu povo, aqueles aliançados com ele. Igual eu, igual você. Deus quer se relacionar. Glória a Deus por isso. Adão quebrou essa aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo, que foi a última aliança, também chamada de
nova aliança, tá? O descendente que feriria a cabeça da serpente, conforme está lá em Gênesis 3,15, que já está profetizando, ou está falando que vai ter uma nova aliança futura, e a última vai ser através de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. A próxima aliança, depois de Adão, que é a noética. A aliança noética, tá? Aliança da preservação. Por quê? Porque preservou através de uma família que sobressaiu, escapou de todo aquele mundo tortuoso que vivia naquele contexto daquela época. Deus escolheu uma família e através deles nós estamos. Por causa disso, hoje nós estamos aqui, porque depois veio geração em geração e nós estamos aqui hoje. Então é a aliança da preservação, porque somente aquela família foi preservada. Todos os outros morreram lá no dilúvio, não é? Todos os outros, por causa aquela humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que Deus desistiu daquele povo. Na verdade, ele melhorou, não, vamos acabar e vamos começar de novo. Mas para isso eu preciso de alguém já pronto. Quem? Noé e a sua família. Graças a Deus por isso. Mas Deus teve misericórdia e impediu Noé de se afundar nesse nível de depravação. E foram todo ele e a sua família salvos na arca, que demorou mais de 100 anos para ser construída. Noé. E Deus prometeu que não mais destruiria a terra com chuva. E o sinal ele deixou para nós, o arco-íris. Até criança sabe disso. Principalmente nas escolas bíblicas, isso é muito ensinado. O arco-íris é sinal de aliança de Deus conosco, que não vai mais destruir a terra com dilúvio. Glória a Deus por isso. Então, se chover muito, não espanta não vai ser para destruir, tá? Mas, glória a Deus também. A terceira aliança é abraâmica, através da pessoa de Abraão. Fala da aliança da promessa, porque Deus construiu essa aliança com muitas promessas, tá? Deus fez diversas promessas a Abraão: terra, um filho, descendentes. Lembra disso? Terra, nova terra prometida. Filhos, para continuar, para herdar a terra prometida. Descendentes, através dos seus filhos, para também herdar a terra prometida. E assim se deu. Assim se deu. Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes, não é? Mas no cerne de tudo isso estava uma questão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está isso na aliança abraâmica. Por causa disso, nós somos benditos de Deus hoje. Glória a Deus, todas as famílias da terra. Na descendência de Abraão viria Jesus, o Cristo prometido, Salvador de todas as nações, na descendência de Abraão, que veio através de Jacó e vai por aí vai, não é? Aí passou por uma geração e muitos descendentes até chegar em Jesus 2000 anos atrás. A outra aliança é a aliança mosaica, através de Moisés. É a aliança da lei, porque nessa aliança de mosaica, através de Moisés, Deus deu as 613 leis, escrito na tábua. Não é escrito em linha, não, é em círculo, tá? Sentido contrário, tá? Você sabia disso? Eu te falando. A tábua, a pedra, foi escrita em círculo, sem pontuação nenhuma. E lá no centro estavam os 10 mandamentos, os principais. Porque se humanamente falando, ninguém de nós conseguiria cumprir as 613 leis. E Jesus sabia disso. E transformou as 613 leis em 2. Amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Ou o inverso, a ordem do fator não altera o produto aqui no caso, mas 613 virou 2. Sinal que não dá para o homem cumprir aquilo. O único que cumpriria seria Jesus. Esse sim, cumpriria 613 leis. De fato cumpriu, né?
Então, a aliança mosaica é a aliança da lei. Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Era uma intimidade muito grande. Já pensou? Uma intimidade, ele não viu o rosto de Deus, porque ninguém viu, e ninguém que vê sobrevive, a palavra de Deus fala assim. Certa feita, tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus virou as costas e ele viu somente a cabeça de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso. Então, é uma intimidade muito grande, porque não era para ver mesmo. Através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade. Está lá em Deuteronômio capítulo 11. Então, amados, essa aliança mosaica foi quando Deus tirou todo o povo lá do Egito e constituiu uma aliança para aquele povo. É uma aliança que sobreveio sobre essa aliança mosaica, que é a aliança de Israel. É uma aliança condicionada, está em Deuteronômio. Muitos não se falam nessa aliança, mas ela existe. Ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel a bênção e a maldição. Se o povo desobedecesse, seria espalhado por toda a terra. Lembra? Por que foi espalhado por toda a terra? Por causa de uma aliança. Se o povo é condicional. Se o povo desobedecesse, seria espalhado por toda a terra. E foi espalhado toda a terra. Contudo, Deus mesmo assim promete que irá reuni-lo, trazendo de volta a terra prometida para permanecer sempre na sua presença. Está em Deuteronômio 30. É uma aliança. Uma aliança com o povo de Israel é condicionada. A pessoa desobedeceu, é a bênção ou a maldição. A próxima aliança é a davídica. A aliança com Davi. É a aliança do reino. Na sua aliança davídica, ou na aliança davídica, Deus promete que da sua linhagem, ou da linhagem de Davi, viria um rei em caráter permanente, através da aliança com Davi. Jesus faz parte da aliança de Davi, que foi uma promessa de Deus. Está no 2 Samuel, capítulo 7. Esta é uma aliança incondicional, feita entre Deus e Davi. Uma aliança incondicional feita entre Deus e Davi, através da qual Deus promete a Davi e a Israel que o Messias, Jesus Cristo, viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, e estabeleceria um reino que duraria para sempre. Da aliança de Davi, que através de Davi viria da sua descendência, viria Jesus Cristo, para cumprir uma nova aliança a partir dali, em caráter permanente e perpétuo, que é a nova aliança. A aliança davídica é incondicional porque Deus não coloca condições de obediência em sua realização. A garantia das promessas feitas depende exclusivamente da fidelidade de Deus e não da obediência de Davi ou de Israel. Esse futuro rei é Jesus. Então hoje cabe a nós entender essa aliança com Jesus, da nova aliança, obedecer ou não. Cabe a nós. Se eu obedeço, eu estou cumprindo com a aliança. Se não obedeço, tem as consequências em não cumprir a aliança. Tem essas coisas. A nova aliança em Jesus Cristo é a 7ª aliança. Esta aliança fala da redenção, amor, unidade e eternidade. Essa aliança de Jesus fala de redenção. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Por causa disso, hoje nós estamos salvos. Por causa disso, hoje nós estamos buscando a presença de Deus, criando intimidade com Deus, fortalecendo a aliança que nós temos com Ele. Por causa disso, é a redenção em Cristo Jesus. Por causa de amor, porque Deus também é amor. Então, a nova aliança fala de redenção, salvação, fala de amor, fala de unidade, o corpo em unidade, família em unidade. Isso é maravilhoso. E também fala principalmente de eternidade. Aí sim.
Porque eu posso escolher a eternidade que eu quiser para mim. E só tem duas. Ou a eternidade com Deus, ou sem Deus. Por isso que a nova aliança, fala da eternidade com Ele. Porque o caráter da nova aliança é perpétuo, é para sempre. Porque fala de eternidade. E todos nós devemos buscar essa eternidade com Deus. E é por isso também que nós estamos aqui, procurando nos aproximar mais de Deus, para criar essa intimidade maior com Deus e também participar da vida eterna com Ele. Glória a Deus por isso. A nova aliança é um pacto feito primeiro com a nação de Israel e, no fim das contas, com toda a humanidade. Então é para todos nós. O princípio primeiro era lá com o povo de Israel, mas eles vieram para os seus e os seus não receberam. Mas nós recebemos. Então, por isso, Deus levantou um homem chamado Paulo para ser o apóstolo dos gentios e levou o evangelho para toda aquela região que vocês conhecem, que nós já conhecemos, tanto é que tem 12 cartas paulinas para nações distintas, pessoas distintas, de lugares distintos, para levar essa aliança com Jesus Cristo para o mundo lá fora. Para o mundo lá fora, ou seja, para os gentios. Glória a Deus por isso. Então, o alvo de Deus ao longo da história é estabelecer unidade e comunhão com o seu povo. Deus quer isso, unidade e comunhão com o seu povo. E nós somos o povo de Deus. Nós somos esse povo de Deus. E Ele quer isso, intimidade conosco, comunhão conosco, em unidade. É bom que os irmãos vivem em união. Não é? A palavra diz assim. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é um com o Pai. Só através de Jesus nós podemos essa aliança ser estabelecida por intermédio de Jesus. Só por intermédio dele. Mesmo porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Atos 4:12. Não é? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então, só através dele que essa aliança poderia ser estabelecida, e se estabeleceu, porque ele com o Pai é um. Jesus e o Pai é um. Glória a Deus por isso. Esse pacto originado em Israel se estende a todos os povos da terra, para ser, pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, conhecimento e obediência a Deus. Está lá em Hebreus 8, tá? Então, esse pacto originado lá em Israel se estende a todos os povos da terra. Infelizmente, nem todos vão aceitar essa aliança ou se vão aliançar-se com Deus. Nem todos. E muitos, talvez, da nossa família também não. Muitos próximos também não. Mas hoje tem a janela 1040, que é um mundo que nunca... que precisa ser evangelizado. É lá em cima, na Ásia, aquele povo que tem Deus para todas as necessidades, que tem templo que adora ratos, só para ratos, como na Índia. Não sei se vocês já viram isso. É uma coisa absurda. Precisa conhecer a Deus. É para esses também que Jesus veio. Para esses também que Jesus veio. Para aquele Zezinho da esquina que está lá sofrendo. Para esses também Jesus veio. Então, amados, é para todos os povos da terra, para serem, pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, conhecimento, propósito e obediência a Deus. Esse é o propósito dessa aliança, da nova aliança. Estamos sob a nova aliança. Tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres da penalidade da lei. Deus já sabia que o povo não ia. Tanto é que quando nós lemos, quem está acompanhando a leitura do livro de Ezequiel, vê que um povo rebelde que afasta de Deus, procura outros deuses, nações diferentes com seus deuses e aquela coisa, sabe? Mas hoje, graças a Deus, que nós temos essa aliança com Jesus, essa aliança com Deus, e temos o princípio de Deus para nossas vidas. Graças a Deus por isso. Temos agora a oportunidade de receber a salvação, que é um dom gratuito. E graças a Deus que a salvação já chegou a cada um de nós. Graças a Deus por isso. É uma salvação gratuita, é um dom gratuito de Deus. Está lá em Efésios 2. Dom gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus.
E graças a Deus que nós já a temos. Agora é uma questão de manter essa salvação, buscar essa intimidade com Deus, essa fortalecer essa aliança que nós temos com Deus. Cabe a nós. Então, amado, essas são as alianças, as 7 alianças que a palavra fala. Alguns estudiosos também falam da aliança palestiniana com os palestinos, mas não vou falar nisso porque não faz parte, sabe, não está no contexto, porque é uma outra situação. Mas essas são as alianças que Deus fez no decorrer com os homens. Em todas essas alianças, queridos, em todas elas, Deus não quebrou nenhuma. Deus não quebrou nenhuma dessas alianças. Quem quebrou foi o homem. Foi o homem, Deus não. Graças a Deus por isso. O contexto histórico, agora vamos entrar nesse contexto histórico de Davi e Golias, que a lição fala, não é? O contexto histórico revela um contínuo conflito entre os filisteus e o povo de Israel. Esse conflito durou muitos anos, tá? É um contexto histórico em que houve sempre conflito entre os filisteus e Israel. Os filisteus eram um povo que habitava na região costeira da Palestina, tá? Lá do outro lado. Era um povo rebelde, um povo difícil, que cultuava Deus Dagon e tinha os seus gigantes, não é? Os filisteus eram conhecidos por sua habilidade. Olha só a diferença. Os filisteus eram conhecidos pelas suas habilidades em trabalhar com ferro, ferreiros e armamentos de ferro. Olha só a diferença. Davi não tinha nada disso. Davi estava com uma lançadeira, uma tiradeira. Esse povo estava com capacete de bronze, tudo. Não é? Eles trabalhavam com isso, era a habilidade deles. Isso lhe dava superioridade militar no contexto da época. Os filisteus. Então eles sobressaíam, porque estava em vantagem militar com o povo. Então Golias, um gigante lá de Gate, conforme fala a palavra de Deus, simboliza essa superioridade militar. Ele é toda com armadura, toda guardada, a espada enorme, aquela coisa toda. Então, o escudo de Golias, quando ele partiu para a guerra, igual aqui de Davi, 2 auxiliares corriam com o escudo primeiro, colocou-lhe na frente. Aí veio Golias e empunhou o escudo, e no escudo tinha escrito Deus Dagon. Por isso que ele falou, você vem com o seu Deus, mas eu vou com Deus que eu conheço, com Deus que eu sou aliançado, incircunciso. A prática de decidir batalhas por meio de um combate entre campeões era comum na antiguidade, tá? Por isso, naquela época, guerreava-se entre si, aquele mundo de gente. Nós já vimos muito filme assim, não é? Que era uma morticínio danado. Mas também poderia separar o melhor guerreiro para lutar contra o melhor guerreiro do outro lado. Aquele que vencer, o seu exército ganhou, a sua nação ganhou. Nesse caso aqui, isso era comum na época, por isso que eles ficaram 40 dias amedrontados, esperando alguma coisa acontecer, até que Davi, enviado pelo seu pai Jessé, só leva um queijinho lá para os meninos, que estão lá na guerra, leva uns petiscos lá para eles, que eles precisam, não é? E ele foi e tomou conhecimento daquela situação. Falei, espera aí, não, agora é comigo. Menino de 15 anos. Fazer uma média de 15, 17, dá 16. Um menino de 16 anos. Queridos, só em Deus. Uma pessoa de quase 3 metros de altura, guerreiro, bravo, o melhor guerreiro no contexto da época. E de repente um pivetezinho estava ali para guerrear com esse moço. Uma luta. Digamos, é uma luta que não tem nem base, humanamente falando. Se não for em Deus. Humanamente falando, não tem jeito. A fé de Davi em Deus contrasta fortemente com o medo dos israelitas e de Saul.
A fé, ele foi pela fé. A fé rompe barreiras, a fé gera milagres, o exercício da fé gera milagres. Ele, por fé, foi e gerou um milagre tremendo, que foi a vitória do povo de Israel. Ele confia que Deus lhe dará a vitória, demonstrando uma dependência total em Deus, não na força ou armas humanas. Ele confia em Deus, Davi. Esse é o forte da aliança, confiar em Deus. Porque você está aliançado com Ele e Ele com você. Então, queridos, ele demonstra uma dependência completa de Deus. Porque se não tiver uma dependência de Deus, como guerrear com um homem desse? Não tem sentido. Se o exército todo, um punhado de homens ali na guerra, inclusive os irmãos dele, estavam amedrontados só pela fé, só pela crença no Deus que ele servia. Esse conhecia Deus. Esse conhecia Deus, não de ouvir falar, mas por experiência própria. Graças a Deus por isso. Então essa batalha é retratada, não como um confronto essa batalha é retratada não como um confronto entre Golias e Davi, mas entre Deus e os desafiantes de seu povo. Entre Deus e os desafiantes. Queridos, desafiar a Deus é complicado, mas aquele povo desafiado. Então, é o povo filisteu, tá? Então, ele desafiou. Se tem alguém, vem, quem é o Deus de vocês? Aí eu tive um Deus que é vivo e eficaz, seu incircunciso. E foi. Glória a Deus por isso. Também destaca a crença de que a vitória vem de Deus. Essa luta de Davi e Golias também destaca que a vitória vem de Deus, não do poder humano. Porque mesmo se tratando pelo poder humano, Davi não podia muita coisa. Na verdade, não podia nada. Uma mão daquele. Não é? Então, essa história destaca a crença de que a vitória vem de Deus, não do poder humano. Então, isso nos ensina, queridos, que as nossas vitórias também não é pelo poder humano, é pelo poder de Deus. Então, nós devemos levar as nossas petições a Deus, conforme fala a palavra de Deus. Levai as vossas petições a Deus. Então, nós devemos levar as nossas causas, as nossas necessidades em oração, em dependência de Deus, por causa da aliança que nós temos com Ele. Eu sou aliançado com Deus. Então, eu posso acreditar que Deus vai estar no controle da situação. A bênção vai acontecer? Vai. O milagre vai acontecer? Vai, no tempo de Deus. Graças a Deus por isso. Então, queridos, vimos que Deus estabeleceu uma aliança eterna com seu povo e que se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Desde Gênesis havia essa promessa da nova aliança, lá em Gênesis 3,15, conforme nós já falamos. E transcorreu todo esse tempo, mas ela se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Deus não quebrou nenhuma dessas alianças. Nenhuma. Porque Deus é fiel naquilo que Ele é aliançado. E a fidelidade de Deus deve nos levar também a procurar ser fiel a Ele em todas as coisas. Porque a fé que eu tenho nele me leva a isso, a ser fiel nas coisas de Deus. Hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver consoante a sua vontade e seu propósito. Hoje nós temos esse ajudador, que eles não tinham. Poucos naquela época do Antigo Testamento tinham. Visitava, o Espírito Santo visitava uns e outros, de acordo com o propósito de Deus. Os profetas eram visitados mas não era todo mundo, não. Hoje todos que recebem Jesus, o Espírito Santo também vem ajudar aquela vida a morar nele. Sabe, isso aí é a recompensa da aliança. Então, hoje Deus levantou o seu Paráclito, que é o ajudador, chamado Espírito Santo, justamente para nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, no nosso entendimento, na nossa busca, sabe? Graças a Deus por isso. É a recompensa da aliança. Então,
por meio da fé nele e da nossa entrega a ele, da nossa vida a ele, sem reserva, diga-se, eu entrego a minha vida para Jesus, é sem reserva. Ou não, essa parte aqui não, Jesus, deixa que eu tomo conta. Essa aqui não entra aqui não, é minha. Não, é sem reserva. Para Deus é sem reserva. Então, queridos, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver consoante a sua vontade e também os seus propósitos. Graças a Deus por isso. Mas a pergunta que se faz é, e se falharmos? E como não falharmos? E se falharmos no cumprimento dessa aliança, na fidelidade a essa aliança com Deus? Entende uma coisa? Mesmo quando nós falhamos, Deus não falha. Deus não falha. Ele é sempre fiel. É eternamente leal. É eternamente leal. Está lá em 2 Timóteo. Leal à sua aliança e assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Mas então, se eu quebrar a minha aliança com Deus através de um pecado assim ou assado, cabe a mim, porque o Espírito Santo habita em mim, arrepender e me consertar com Deus. Senhor, eu conserto contigo, perdoa. Jó fazia isso pelos seus filhos, não é? Pagava um preço. Senhor, eu me arrependo, me perdoa, em nome de Jesus. E vamos, vida que segue com Deus. Graças a Deus por isso. Então, Ele espera que nós continuemos comprometidos com Ele. Deus espera que nós continuemos comprometidos com Ele no cumprimento dessa aliança, porque ela é para sempre, é eterna. Essa aliança com Jesus, a nova aliança, é eterna. Então, Ele espera que continuemos comprometidos com Ele. Firme na sua aliança com Deus. Firme-se na sua aliança com Deus. Somente permanecendo em Cristo conseguiremos ficar firmes e fiéis a essa aliança. Somente conseguiremos ficar firmes em Jesus. Porque Ele é o básico da aliança. É o principal dessa aliança. Para nós, aos olhos de Deus, somos nós. Amor do Pai para as nossas vidas. Então, amados, assim como Davi enfrentou Golias, com fé, somos chamados a enfrentar os gigantes também nas nossas vidas. Com fé. Com fé em Deus, não confiando apenas em nossa própria força ou sabedoria, mas depositando a nossa confiança plenamente em Deus. Plenamente em Deus. A escolha de Davi, um jovem pastor, para vencer Golias, nos lembra que Deus frequentemente usa pessoas humildes e situações improváveis para realizar os seus propósitos. Uma situação improvável, como um jovem, menino, adolescente, poderia lutar com um gigante? Improvável, só em Deus. Então Deus pode usar situações improváveis para nos abençoar, para realizar os seus propósitos. Talvez através da sua vida, da minha vida, Deus pode nos usar para realizar os seus propósitos. Às vezes nós nos achamos inseguros. Eu acho que eu não consigo. Incapacitados às vezes. Mas não, você consegue. Deus pode te usar para isso. Deus pode me usar para isso. Graças a Deus por isso. Então Ele usa pessoas humildes, simples, em situações para cumprir o seu propósito. Deus pode fazer isso. Ele usou Davi para derrotar um Golias. A coragem e a fé de Davi servem como um testemunho poderoso para nós. Em situações de desafio, nossa confiança em Deus pode ser um forte testemunho para os outros. A nossa vida precisa ser um testemunho para os outros, para as outras pessoas, por causa da aliança que nós servimos. As pessoas precisam olhar para nós e ver Deus em nós, através da nossa postura, do nosso falar, do nosso agir. As pessoas precisam ver Deus em nós. Esse é diferente. Esse é diferente. Fala diferente. Age diferente. Porque nós temos aliança com Deus. E isso tem um peso muito grande para as nossas vidas. Amém, amados? Então essa lição é simples, mas é fundamental. É fundamental. É o preço da aliança. Toda ela tem um preço a pagar.
Essa aliança tem um preço a pagar. Eu agora gostaria